Olá, estamos aqui para a quarta aula do mini curso de Relatividade Geral Avançada, Avanços em Relatividade Geral, das atividades formativas de verão da Cosmos CBPF. Essa quarta aula eu vou apresentar o teorema fundamental da geometria riemanniana. Vou apresentar e demonstrá-lo. Nessa aula que a gente apresenta dois resultados muito importantes da geometria riemanniana que jogam um papel central na relatividade geral, e eu vou desenvolver aqui tanto a parte da geometria riemanniana até a parte das equações de campos de Einstein, que usam esse resultado da geometria riemanniana. Bem, diretamente, sem mais delongas, diretamente aos nossos resultados. Eu apresento aqui o teorema fundamental da geometria riemanniana. Seja dada uma variedade M pseudo-riemanniana, existe uma conexão única, tal que podemos definir que a torção é nula, ou seja, essa conexão é livre de torção. O transporte paralelo preserva o produto interno. O transporte paralelo e a conexão já foram definidas, já foram anteriormente, nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores. Então, podemos agora, a gente pode falar nesses conceitos sem maiores preocupações, dado que eles estão definidos. Eu estou retirando essa definição aí do livro Riemann Geometry, do Vilmore, mas a gente também tem, que é um livro de geometria riemanniana, com um objetivo um pouco mais de estudar variedades complexas, variedades Kerr e tal. Bem, foi dali que eu tirei essa definição, né? E é um livro muito interessante, muito legal esse livro. Vamos então começar a falar sobre espaços curvos para começar a mostrar esse teorema, que a implicação fundamental desse teorema, o corolário dele, é a definição da curvatura de Riemann, dos tensores de curvatura de Riemann. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem aí a derivada de um quadro vetor. A gente pode entender que isso é um vetor tangente na variedade a uma linha de mundo na variedade riemanniana. E aí nós temos a derivada usual e temos a conexão ali, o gama alfa mini, né? Pois bem, vamos passar. Então, a partir disso, a gente pode definir o que é a curvatura. Vamos, né? Pois bem, a curvatura fica definida assim. A gente tem do lado esquerdo um comutador, ou seja, esse comutador ele representa essa grandeza aqui é um comutador de variáveis, ou seja, seria de derivadas, seria como se nós estivéssemos antissimetrizando uma matriz de derivadas. Essa é uma matriz 4x4 e ela tem um nome. O nome dessa matriz é operador hessiano. É o operador hessiano que é o responsável pela definição de curvatura. Então, essa é uma matriz 4x4. Ela os índices correm, né, de 0 a 3, Mi e Ni corre de 0 a 3, e aqui a gente tem a antissimetrização deles, ou seja, na verdade, eu estou tomando o operador hessiano, e estou tomando o operador hessiano, depois eu tomo a transposta do operador hessiano e subtraio uma da outra. Então, isso é a antissimetrização do operador hessiano. Eu opero com o hessiano num quadro vetor, e do outro lado, o autovetor dessa operação é o tensor de Riemann, operado, atuando, contraindo com o vetor tangente, né? Com o mesmo vetor. Então, essa definição aqui é um corolário direto do teorema
que eu apresentei deste teorema aqui, né? Porque a primeira torção é nula. Quando o operador hessiano atua em um vetor, nós temos também um termo de torção. Aqui nós estamos com uma torção nula, não tem, a torção não aparece. E o transporte paralelo preserva o produto interno. Isso acontecendo, e tendo essas duas coisas satisfeitas, nós temos aí então essas duas coisas satisfeitas, nós podemos então definir nós definimos então, nós já tínhamos definido, na verdade, né, como que é uma derivada ao longo de uma linha de mundo, e a partir disso a gente escreve considerando um plano tangente à variedade, temos a linha de mundo e temos as direções tangenciais dessa linha de mundo. Então, nesse sentido que nós estamos derivando esse vetor tangente, né? Entendemos como que ele varia ao longo da linha de mundo. E essa variação que nos dá a curvatura. E aí é exatamente o que eu estou dizendo. Essa figura apresenta exatamente o que eu estou dizendo. Estou fazendo um transporte paralelo do vetor derivado da covariante, né, que é definido como um vetor, sob o outro vetor derivado da covariante. Né, ou seja, como mi e ni não são necessariamente iguais, se forem iguais, o hessiano é zero, né? Então eu estou operando, fazendo isso, eu transporto o vetor, o vetor tangente, o vetor operador derivada sobre o outro operador derivada. Eu faço isso um sobre o outro e o outro sobre um, e aí nós temos uma regra, um paralelograma, né, que representa o transporte paralelo, e esse paralelograma ele se preserva porque nós temos preservado o produto escalar. Então ele se preserva ao longo da linha de mundo. Então isso que esse teorema fundamental está nos trazendo. Por isso que a gente opera com esse objeto, com esse ano. Essa figura eu tirei do livro de Sam Carroll, Space Time Geometry. Bem, nós temos aí de novo o que eu havia dito. E a partir de agora, e nós temos de novo, porque eu vou justamente começar a fazer as contas da derivada covariante. Eu estou atuando aqui no vetor, no objeto, no vetor que foi derivado pela derivada covariante, eu vou atuar com outra derivada covariante nele. Então, tá aí, estou atuando e eu tenho esses termos que me aparecem. Né? Agora, eu vou comutar os índices mi e ni. E aonde está mi, eu vou substituir por ni, e onde está mi e ni vão trocar de posição. Eu estou permutando os índices. Né? Então, a permuta dos índices me dá este resultado. É importante, eu vou reafirmar ele aqui e vou proceder à conta desse resultado com o máximo de detalhe. Mas eu recomendo que vocês refaçam à mão essa conta. Esse desenvolvimento na verdade, equivale a uma demonstração do teorema fundamental, né, do cálculo, que é você operar com a derivada covariante. Então, eu tenho a derivada covariante aqui, atuando num vetor com a derivada usual, esse setor aqui comutado, né, com a derivada covariante e a derivada usual. Aqui eu tenho a ação das derivadas em cima da conexão, e essa parte é proporcional ao alfa. E aqui eu tenho, que eu estou usando aqui as regras de derivação, né, e estou
estou subtraindo uma da outra, a expressão de cima na expressão de baixo. Então, fazendo essa subtração, eu tenho aqui esse setor das derivadas, e eu vou ter esse outro setor aqui, onde isso aqui é uma derivada covariante, e eu vou usar novamente a propriedade da derivada covariante para calculá-lo. Mas, então, sendo assim, a partir de agora, eu vou escrever cada um desses termos em detalhe para que a gente possa compará-los. Então, vamos lá. Então, eu escrevo esse, que é o primeiro termo ali, vou comparar os dois primeiros termos. Né? Então, eu permuto o índice, e aqui eu já vejo que eu tenho um comutador das derivadas usuais, né? Esse comutador é nulo, porque é irrelevante o atuar com a derivada usual em uma direção ou em outra, né? E na sequência eu tenho outros dois termos aqui. Como eles estão se subtraindo, na verdade, é fácil notar que esse segundo termo ele se anula. Na verdade, eu fico com mi, a conexão, porque derrom lambda, o beta, é comum aos dois, eu coloco em evidência, e eu fico com uma subtração entre as duas conexões, onde elas estão antissimétricas, o que equivale a uma antissimetrização das duas conexões. E como eu estou livre de torção, essas duas conexões se anulam. Né? Então, agora eu vou fazendo exatamente isso ali, a subtração desses dois termos, eu tenho esse anticomutador e dá zero. Agora eu vou fazer a subtração desses outros dois termos, tem a minha linha vermelha demonstrando. Como a antissimetrização deles é nula, como é irrelevante a trocar o índice, eles são, ou seja, esses objetos são objetos simétricos nos índices inferiores, isso é uma implicação direta, um corolário direto da nulidade da torção. Esse segundo termo ele se anula. E nós temos agora, então, os termos seguintes, onde estão as duas derivadas covariantes, e eu vou demonstrar agora, vão aparecer linhas vermelhas, demonstrando cada termo que se anula. Então, temos esses dois termos se anulando, onde as conexões são idênticas, né? E temos esses outros dois termos também desaparecendo, sobrando, então, além do termo da derivada da conexão, esse termo aqui de cima, sobram esses últimos termos aqui, que são puros na conexão. Ou seja, eu fico, na verdade, com todos os termos que são proporcionais ao vetor. Né? Esses termos que são proporcionais à derivada usual do vetor, eles desaparecem. Esses termos seriam os termos correspondentes à torção. Então, quando eu faço a antissimetrização aqui embaixo das conexões, ou seja, quando eu troco os índices aqui, mi, aqui deveria ser mi, está errado isso aqui, né? E aqui ser alfa. Eu cometi um vacilo nessa conta. Aqui, onde está beta, por favor, vejam ni. Então é gama mi, ni, gama, ni, mi. E aqui deveria ser alfa. Exatamente como está nesse outro setor aqui, né, que é beta mi e mi beta. Ou seja, eu cometi um erro na digitação quando realizei a transformação dos índices, quando realizei a contração na transformação, a contração dos índices, eu cometi um vacilo ali na conta, por favor, né? E aí agora eu mostro com essa linha verde os dois termos que se preservam, né? Dessa forma eu escrevo essa relação em cima dos anticomutadores da antissimetrização do operador hessiano, que é o operador que me dá a curvatura, e aí aparece ali um alto valor dele, que é um objeto, o que equivale a um alto valor, né?
que é um objeto de ordem 4, que é um tensor de ordem 4. Esse tensor de ordem 4, eu novamente reescrevo aí, né? Esse é o tensor de Riemann. Esse tensor é o responsável por estudar, pela análise da curvatura. E aí é até interessante, nós havíamos estudado em algumas aulas anteriores o caso em que nós temos uma curvatura global e a curvatura local é nula e a curvatura global não é nula. E é fácil ver isso no tensor de Riemann, porque quando a curvatura global não é nula e a local é nula, os termos que são essa composição de índices de termos de Christoffel, símbolos de Christoffel, eles se anulam, mas a derivada do símbolo de Christoffel não. Então, isso aqui complementa a aula acerca de curvatura local nula e curvatura global não nula, né? Isso dá um fechamento para aquela aula. E aí nós temos, então, eu reescrevo o tensor de Riemann, e esse é um resultado importantíssimo, por isso que eu coloquei, inclusive, em vermelho, porque ele é um resultado que é um corolário direto na verdade, uma demonstração, né, do teorema fundamental da geometria riemanniana. Isso aqui que eu estou fazendo, essa conta aberta, ela está lá no livro do Sanquero. Eu recomendo vocês olharem. E aqui aparecem os termos de torção. Perceba que aqui esse primeiro termo da última linha é exatamente o tensor do Riemann, como eu havia calculado. Ele está multiplicado pelo V. E aqui temos um outro objeto que está multiplicado pela derivada covariante do V. Então, esse objeto corresponde à torção, que é como nós estamos lidando, usando o teorema fundamental da geometria riemanniana. Ele obriga, esse teorema é válido para o caso em que nós temos conexões nulas. Né? Então, aí eu escrevo a operação do Hessiano, aparecendo, então, o termo de torção. Né? E isso, como eu havia dito, como aqui nós temos a torção nula, esses dois caras que são antissimetrizados, a antissimetrização deles é nula, e por isso nós temos o tensor de Riemann. Bem, eu vou mostrar agora algumas propriedades do tensor de Riemann. A primeira propriedade, algumas simetrias dele, né? Quando a gente troca, eles são 4 índices, quando a gente troca ρ e sigma, os dois primeiros, preservando os dois últimos, nós temos uma mudança de sinal. Eu recomendo que vocês façam isso nessa... esse tensor de Riemann aqui está com uma... tá com termo... aqui tem 4 termos. 1, 2, 3... Ih, eu repeti esses dois últimos termos aqui. Bem, vai ficar assim. Tá? Tem um erro nesse tensor de Riemann aí. Mas se vocês voltarem nesta definição aqui, trocando os índices, vocês vão ver vão observar essas propriedades de simetria do tensor de Riemann. Né? Quando vocês trocam os dois primeiros índices, e aqui quando os dois últimos índices são trocados, nós temos uma mudança de sinal. Porém, quando nós fazemos uma permutação total dos índices, né? Quando nós trocamos 2 a 2, os dois primeiros pelos dois últimos, o sinal não se modifica. Então, eu recomendo que vocês testem isso, fica como exercício. E eu recomendo que vocês testem essa outra simetria aqui,
também substituindo essas mudanças, operando com o tensor métrico no tensor de Riemann para abaixar um dos índices, e a partir dessa definição que eu mostrei, calculem todas essas simetrias. Bem, elas estão no livro do Carroll, mas eu estou deixando aqui com exercício para vocês testarem. E também no meu trabalho de hidrodinâmica relativística eu fiz isso. Vocês procuram com o meu nome, hidrodinâmica relativística, tanto na RIBEF como no Archive. Só que no Archive está Relativistic Hydrodynamics, né? Então eu fiz essas contas lá. Mas agora eu quero fazer uma outra coisa, que é operar com a derivada covariante sobre o tensor métrico. Vocês lembram que o tensor métrico ele está intimamente associado com um produto escalar. Se esse produto escalar ele é conservado ao longo da linha de mundo, é obrigatório que quando eu atuo com a derivada covariante sobre o tensor métrico, eu encontre que a derivada covariante do tensor métrico seja nulo, porque afinal de contas o produto escalar não se modifica ao longo do transporte paralelo. Então, eu vou fazer aqui uma operação que eu estou justamente andando com os índices, permutando os índices, né? Eu começo com alfa, mi, vou para mi, ni, alfa, e na sequência eu dou mais um passo com esses índices para ni, alfa, mi, e aí eu tenho as definições deles escritos em termos das conexões. Ou seja, eu estou fazendo aqui uma derivada covariante do tensor métrico, que, como eu disse, obrigatoriamente pelo teorema de Riemann, pelo teorema da geometria fundamental da geometria riemanniana, como o produto escalar se conserva, esta derivada obrigatoriamente tem que ser nula. Nós não temos torção aqui. Então, sendo essa derivada nula, quando eu somo essas três equações aqui, na verdade, eu vou subtrair duas, e eu vou somar duas e subtrair uma delas. Quando eu faço isso, essa soma tem que ser nula, porque todas elas são nulas. Na verdade, são três termos nulos. Dessa forma, eu escrevo esse objeto. Então, eu fico com aqui as derivadas usuais, e aqui eu vou ter a antissimetrização desses termos, porém, que ela vai se anular, já que a torção é nula. Né? A antissimetrização das duas conexões ali daquilo que a gente chama de símbolos de Christoffel. Porém, esse tem quando nós fazemos essa conta, um dos termos vai somar nas conexões. Então, nós vamos ter duas vezes a conexão. Então, assim, eu tenho isso também feito no meu trabalho de hidrodinâmica relativística na RIBEF, mas eu recomendo essa conta. Eu não vou fazer esse passo. Eu não vou fazer, vou deixar para vocês fazerem, mas está feito lá, só dá uma olhada. Né? Então, considerando a antissimetrização, esses dois termos se anulam e sobra apenas aquele terminho ali do meio. Né? Ou seja, eu estou fazendo aí a antissimetrização. Com isso, nós temos o tal do símbolo, a conexão ou símbolo de Christoffel, escrito aí em termos das derivadas usuais do tensor métrico. Ou seja, isso é uma aplicação direta do teorema fundamental da geometria riemanniana. A existência dessa conexão ela é única, né? E ela é escrita em termos do tensor métrico. Então, isso aqui é, sim, uma demonstração
desse teorema fundamental da geometria riemanniana que eu mostrei. Né? Vamos voltar aqui no teorema. Depois dessa conta toda, então, quando a gente usa o transporte paralelo preserva o produto interno e a torção é nula. Então, fazendo isso, a gente consegue achar fazer uma única conexão. Foi o que a gente achou. A gente achou uma única, que é um corolário desse teorema, né? Que é achar uma única conexão em termos da derivada do tensor métrico. Ou seja, como que a métrica varia ao longo da linha de mundo. Isso é exatamente a tal da conexão, esse objeto que a gente chama de conexão, que corresponde à variação do vetor ao longo da linha de mundo. Então, tendo esses dois resultados, a conexão e o símbolo de Christoffel e o tensor de Riemann, nós temos demonstrado aqui perfeitamente o teorema fundamental da geometria riemanniana. Então, nós estamos agora com esses dois resultados, com a faca e o queijo na mão, para começar a discutir relatividade geral. Temos para começar a discutir como que pensar a ideia física de uma equação de campo para a geometria, uma equação de campo que relaciona geometria e matéria. Então, eu tenho uma equação de campo na física, na mecânica newtoniana, eu tenho uma equação de campo para o campo gravitacional. É essa aí, é a equação de Poisson. Essa equação representa a derivada segunda do campo gravitacional, do potencial gravitacional. Ele está ligado com a densidade de matéria, 4π G-ρ, né? É proporcional à densidade de matéria. Então, essa é a tal da equação de Poisson. Quando a gente pensa numa equação de campo para Einstein, que relacione, por um lado, geometria e, por outro lado, matéria, como a equação do Poisson está fazendo, vocês notem que é uma derivada segunda também, ou seja, é um hessiano que está atuando na equação de Poisson, que está me dando uma curvatura, e essa curvatura é proporcional à densidade de matéria do outro lado. Ou seja, nós temos de um lado, nessa equação nós já temos uma curvatura, o hessiano, relacionado a esse potencial, e do outro lado, densidade de matéria. Nós já temos alguma coisa dada nesse sentido. O que joga na geometria riemanniana, se a geometria riemanniana ela tem uma descrição física para o espaço-tempo, o que jogaria o papel de um potencial gravitacional? A métrica. É a métrica que joga o papel do potencial gravitacional. Porque a mudança na métrica corresponde exatamente à existência de campo gravitacional. Se nós temos uma métrica, um campo gravitacional nulo, nós temos uma métrica de Minkowski. Então, o estudo da curvatura desse objeto me dá o campo gravitacional. Então, uma equação com esse perfil, ela deveria ter um campo de matéria representado pelo tensor de energia momento de ordem 2, e isso já aparece na relatividade geral, especial, quero dizer, na relatividade especial. Nós já sabemos que campos de matéria, fluidos, são representados pelo tensor momento-energia. Isso já é dado. E esse é um objeto de ordem 2, um tensor de ordem 2. Então, nós já temos isso aqui. Para fazer uma extensão, uma generalização desse objeto,
que possa compor a gravidade, né? Ou seja, aqui é onde está o salto da relatividade especial para a geral. Eu vou ter que fazer do outro lado uma construção de o aparecimento de um objeto que seja a derivada segunda do potencial gravitacional, que é interpretado fisicamente, o potencial gravitacional é interpretado fisicamente exatamente como sendo a métrica. Mas o problema é que o tensor de Riemann, que é um objeto associado à métrica, que está associado às conexões que nós podemos usar ele como uma derivada, como derivadas primeiras e segundas da métrica, esse objeto é de ordem 4. Então nós precisamos, não é o tensor de Riemann que nos interessa fisicamente, mas sim o tensor de Ricci, que é uma contração do tensor de Riemann, onde desta forma que vocês estão vendo, nós contraímos dois índices do tensor de Riemann e obtemos o tensor de curvatura de Ricci. Então, assim, a partir de agora, nós vamos usar o princípio da minimação, onde nós vamos minimizar a ação de Einstein-Hilbert, que é uma ação que contém exatamente o escalar de Ricci, né, em um espaço curvo, e ao mesmo tempo, do outro lado, um campo de matéria que é o tensor de Riemann, ou seja, a lagrangiana de matéria, que vai nos dar o tensor de Riemann, não, que vai nos dar a lagrangiana de matéria derivada, aqui sendo minimizada junto com a curvatura, vai nos oferecer uma corrente conservada, que é justamente a relação de um lado a variação da curvatura e do outro lado os campos de matéria. Então nós temos aí os campos de matéria e nós temos aqui os campos geométricos, né? O setor geométrico associado ao tensor de Riemann, que quando a gente minimiza essa lagrangiana, obtemos o tensor de Riemann. Dessa minimização, nós obtemos essa corrente conservada, que é a simetria da relatividade. Podemos entender a relatividade geral uma lógica de teoria de campos, né? A partir de uma ação, nós minimizamos e achamos uma corrente conservada, e essa corrente conservada é exatamente a equação de campo de Einstein. Então, essa aí é a equação de campo que nós estávamos procurando. Então, nós temos aqui fisicamente a equação de campo de Einstein. Essa aula está sendo um pouquinho mais comprida. Então, está aí a equação. Obtemos finalmente a equação de campo de Einstein. Com isso, a gente escreve o tensor de geometria, o tensor de Einstein, que corresponde à parte geométrica, e do outro lado, os campos de matéria. O Euler, né, o professor Euler, ele costumava dizer que essa equação de campo de Einstein, ela tem dois lados, né? Um lado, ela tem, do jeito que está escrito aqui, como uma corrente conservada, ela tem, de um lado, ela tem dois termos de geometria e dois termos de matéria. Então, o que o Euler, a forma como o Euler representa ela é a seguinte: a matéria diz para a geometria como se deformar, e a geometria diz para a matéria como se movimentar. Então, essa equação ela é muito bonita, é uma equação tensorial, e ela é uma equação não linear, ou seja, nós temos o mesmo, e é isso que a expressão do Euler materializa. Essa interpretação do Euler caracteriza muito bem esse termo, essa não linearidade dessa equação, porque ou seja, a gente tem autointeração aqui, os campos gravitacionais interagem com eles mesmos. Fazendo uso daquelas identidades que eu havia pedido para vocês demonstrarem, nós vamos ter aqui a identidade de Ricci,
né? Que eu também vou pedir para vocês demonstrarem como exercício desse negócio aqui, mas eu tenho isso feito nos meus cursos de hidrodinâmica relativista. E isso aqui é uma decorrência direta, um corolário direto da identidade de Jacob. Na verdade, não foi identidade de Hit, é identidade de Jacob, desculpem. Então, eu acabo obtendo diretamente essa relação, e essa relação está ligada com a conservação da equação de campo de Einstein. A equação de campo de Einstein ela é um objeto conservado que implica que o tensor momento-energia tem que ser conservado. Ele é um objeto conservado também. Óbvio, existem teorias deformadas da relatividade geral que quebram essa conservação. Então, nós temos então modificações na teoria na relatividade geral. Temos deformações. Mas nós não estamos interessados em tratar disso neste curso. Isso pode ficar para um futuro e tal. A gente vai voltar nessa discussão. Mas nesse momento nós não estamos interessados em tratar. Já que eu estou aqui, já que eu cheguei nesse ponto, eu vou tratar agora da conservação do tensor energia-momento, né? Eu escrevo, então, um tensor energia-momento para um fluido ideal e eu atuo nele com uma derivada covariante. Então, nós temos aí a atuação dele com uma derivada covariante. Logo, o lado direito de toda essa relação aí vai ser nulo. Isso pode ser entendido como uma equação da continuidade ou uma conservação de massa, essa equação que está dada aí. Eu acho que ela ficou. Eu acho que ela demorou a entrar. Eu falei dela antes dela entrar, né? Então, essa equação, a primeira é a conservação do momento-energia, e a segunda é a equação da continuidade ou conservação de massa, né? Então, nós temos uma versão relativística da equação da continuidade. Como vocês podem ver, estou atuando aqui com derivadas covariantes, né? Então, aí é interessante notar que o gradiente de massa está ligado com o divergente do vetor tangente. Então, eu tenho a derivada covariante, uma quadra velocidade, né? E nesse sentido, se eu estou tratando com um objeto em repouso, ou seja, todos os índices, velocidades espaciais dele são nulas, e nós só temos ele se propagando no eixo temporal, eu tenho que esse objeto, a derivada desse objeto na direção radial é essa, o gradiente desse objeto fica associado dessa forma. Portanto, a gente pode escrever uma equação de Euler relativística, que tem, nós temos aqui, então, o gradiente da pressão, o gradiente da raiz da métrica, temos outro termo que é o gradiente da pressão. Dito isso, vamos lá. A gente faz a contração com a métrica, né? Nessa equação, para essa, a gente faz a contração com a métrica, e finalmente nós chegamos a um gradiente da pressão. Essa equação do gradiente da pressão em espaços curvos, ela tem um nome, e é bem conhecida de quem trabalha com estrelas de nêutrons, objetos assim. Ela se chama equação de Tollmann-Oppenheimer-Volkoff, ou conhecida também como TOV. Então, eu posso fazer a TOV para um objeto, a métrica de um objeto esférico, né? Ou seja, isso aqui é uma métrica de Schwarzschild. Então, eu escrevo aqui a métrica, e eu vou fazer por cima. Mas como isso também está nos meus 2 artigos de hidrodinâmica relativística, vocês podem refazer lá.
Eu tenho aqui os meus símbolos de Christoffel. Sim, eu estava esquecendo de dizer. Eu estou usando um sistema de unidades em que massa e raio têm a mesma unidade. Tá? O tensor de Hit está associado a essas conexões e tem as seguintes componentes. Então, aí eu encontro as componentes do tensor de Hit. A partir de tudo aquilo que a gente definiu hoje, então o tensor de Einstein fica com essa relação. Então, eu acabo achando os termos de curvatura de um lado e os termos que vêm da métrica de um lado, né? E do outro lado, os termos associados à quantidade, à matéria, né? A quantidades típicas de um fluido, tipicamente hidrodinâmicas. Então, eu encontro a derivada desse potencial aí, o potencial gravitacional, como fica, né? E para a componente TT, isso que eu fiz agora foi a componente RR. O componente TT eu também obtenho. E eu tenho, assim, o meu tensor momento-energia, calculado dessa forma, tendo ele e fazendo uma derivada covariante, eu obtenho uma equação do Oppenheimer-Volkoff, equação da conservação para massa, para um objeto que é descrito por uma métrica de Schwarzschild. E esse objeto ele é isotrópico, ele não tem anisotropia. Lá no meu trabalho de hidrodinâmica relativística, eu também fiz para objetos anisotrópicos. Fiz essa conta também para objetos anisotrópicos. Bem, com isso a gente conclui essa parte do tensor de Riemann. A próxima parte que a próxima aula, nós vamos abordar o desvio geodésico. Como eu perdi bastante tempo fazendo a curvatura, discutindo essa parte de curvatura, né, eu resolvi colocar o desvio geodésico na aula 5, e aí vou pensar como é que fica a aula 6. Talvez eu faça a aula 6 só com exercícios. Que talvez seja inclusive resolvendo alguns desses exercícios que eu deixei pendentes aqui, ou eu faço alguma pendência que eu vejo, eu faço no canal Éter Denebres. Bem, aqui é a abertura do outro mini curso que eu vou oferecer, porque eu vou oferecer também um mini curso que é da equação de Navier-Stokes, o vácuo físico no relativístico, a uma formulação covariante do condensado de Bose-Einstein. Esse é o outro curso que eu vou oferecer, mas esse aqui ainda tem pelo menos 2 aulas que eu vou pensar em como tratá-las, né? Na maioria das aulas eu consegui ficar com um vídeo inferior a 1 hora. Eu acho que isso está mais adequado para as exigências aqui das atividades formativas de verão. Eu também queria tratar um pouco mais sobre os vetores de Killing, mas vou deixar isso para alguma próxima atividade. Ou seja, me parece que essa atividade aqui, já quase que fazendo um balanço, traz algumas contribuições importantes para o estudo de relatividade geral, para quem está nesse nível de mestrado, começando e tal, e precisa entender o funcionamento da relatividade geral. Então, esse é um curso que já não é tão fundamental, não é um curso mais avançado, não é tão básico, fundamental de continuação. Então, eu agradeço a paciência de vocês e concluo aqui a 4ª aula do minicurso Avanços em Relatividade Geral.